Olá, eu sou Newton Araújo. Estou aqui para falarmos sobre adereçando caminhos. E o que seria adereçando caminhos? Adereçando caminhos é o tema deste vídeo, que tem como objetivo refletirmos um pouco sobre novos caminhos, novas possibilidades de trabalho nas artes, mais especificamente nas artes cênicas, no teatro, cinema, TV. Possibilidades de abertura de novos caminhos, de adereçar esses caminhos profissionalmente, uma carreira talvez para um jovem, para um adolescente, para pessoas em geral interessadas em teatro, nas artes cênicas. Quando nós falamos de teatro, quando nós pensamos em teatro, em cinema, em televisão, nas artes cênicas de uma forma geral, é muito comum pensarmos na carreira do ator, da atriz, na carreira, principalmente em carreira. Mas quando se trata principalmente de teatro, nas outras áreas também, né? Nos outros segmentos também, mas quando o espetáculo de teatro é montado, quando se abre, quando se inicia um espetáculo de teatro, muitas vezes nós não imaginamos, não reparamos, não nos atentamos para a gama de possibilidades de trabalho artístico, principalmente, que existe nesta obra, nesta apresentação. Quando as cortinas do teatro se abrem, quando se revela a cena, se revela também uma possibilidade enorme de trabalho, do fazer artístico, do fazer teatral. Neste fazer teatral, neste fazer artístico, nessa cena que se revela, há o trabalho de uma gama enorme de profissionais ali empenhados para que esse trabalho seja concretizado. Muitas vezes a gente não tem até sequer conhecimento, né, dos profissionais ali empenhados. É fácil notar o visual, às vezes prestar atenção no cenário, no figurino, e mesmo no trabalho do ator. Mas esse trabalho árduo do ator foi dirigido, né? Tem um grande encenador ali por trás, um diretor, preparador corporal, preparador de voz, tem um bilheteiro, tem um camareiro, tem um contra-regra, tem um cenotécnico, uma cenotécnica, tem vários profissionais, o escritor, né, o teatrólogo, são vários profissionais envolvidos nesta cena, né? O trabalho do iluminador é de uma precisão, de uma riqueza, e ele vai acrescentar leveza, seriedade, dramaticidade, comicidade para esta cena que está normalmente já elaborada. O figurinista pesquisou durante meses essa obra, esse tempo, o ator ou a atriz que irão vestir, né, esse figurino, que irão usar essas roupas. Isso tudo é um trabalho árduo por trás, né, de muito empenho, de muita alegria, de muita pesquisa, de muita discussão, de muitas ideias.
E essa gama de profissionais que é realmente intensa, que a gente normalmente não para pensar, envolvidas nessa obra, tem todos eles, cada um a seu modo. A trilha sonora muitas vezes é composta especialmente. Muitos espetáculos teatrais têm inclusive músicos executando essa obra ali junto, ao vivo, né? Essa pesquisa musical, às vezes a cena precisa estar pronta ou encaminhada para ele sentir o clima, para ver o que ele vai acrescentar ali, as músicas, né? A composição dessas músicas. Então há um trabalho árduo dessa equipe toda para que esse trabalho seja concretizado, para que essa cortina se abre e se apresenta. Há inclusive o cortineiro. Algumas funções hoje em dia são menos exploradas ou até deixaram de existir, né? O teatro de antigamente tinha uma função que era muito curiosa, que era o ponto. Os espetáculos tinham uma outra dinâmica, tinha uma outra carreira, né, do espetáculo em si, da peça em si. Há espetáculos que ficaram, né, espetáculos na Broadway que permaneceram por décadas em cartaz, às vezes com os mesmos atores, né, que ficaram décadas, todas semanalmente ali em cartaz, o ano inteiro, né, com pequenas férias talvez. Em outras épocas, os espetáculos ficavam em cartaz uma semana, 15 dias. Então, os textos eram escritos especialmente para aquele ator, comédias, enfim. E esses espetáculos, aqui não é objetivo nenhum de dar uma aula de teatro, nada disso. É só um comentário para se ter uma noção de todos esses profissionais que estão por trás. E falando dessa função que hoje em dia não se tem mais, que era o ponto, ele acompanhava ali com o texto, escondidinho ali no canto, numa pequena cabine, às vezes embaixo do palco, só com a cabeça para fora tal, para soprar o texto para o ator. Ele ia soprando e o ator ia dizendo. Quando o ator esquecia, ele... Como tem o ponto eletrônico, né, para a TV. A TV ainda tem muito isso. No apresentador de TV, a equipe, o diretor acompanha e vão soprando, vão orientando. Então, esse ponto existia também no teatro, que hoje não existe mais, deixou de existir essa função. Mas todas essas funções e todos esses profissionais envolvidos têm sempre uma dedicação muito grande na elaboração de uma obra, né? Repito, a gente está aqui falando mais especificamente no fazer teatral, até porque eu sou um profissional de teatro e isso me é muito mais fácil, muito mais familiar. Mas essas funções que são exercidas por todos esses profissionais exigem uma dedicação muito grande. Exige pesquisa, exige, como foi dito, discussão, né? Apresentar mesmo o trabalho para experimentar. Às vezes você apresenta um figurino e chega-se à conclusão que é melhor não, ou que precisa modificações, ou uma trilha. Tudo isso é experimento e o encenador, o diretor, é que vai adequando, vendo, examinando, até que esse trabalho fica pronto. E muitas vezes, mesmo depois da estreia, continua sofrendo modificações ou adequações, dependendo, né? Às vezes está muito longo o espetáculo, às vezes exige uma mudança, às vezes o próprio espetáculo vai conduzindo para um outro lado e precisa de correções, ou vão se descobrindo novas facetas, novas nuances, novas possibilidades, principalmente na comédia. O espetáculo desenvolve-se, amadurece e vai se adequando. E nessa execução dessas funções, muitas vezes prévias, outras vezes não, essa dedicação desses profissionais, há que se ter esse cuidado ou essa atenção, que é um pouco o objetivo aqui ou talvez o objetivo principal dessa nossa conversa, desse vídeo. Esses caminhos
como o título diz, que podem ser adereçados. Uma dessas funções, a qual eu exerço com bastante frequência, dentre outras, mas uma coisa que aos poucos foi surgindo para mim e que eu abracei porque realmente é uma coisa que eu gosto do trabalho manual, essa função do aderecista, ela deve ser exercida com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, com a mesma pesquisa, com tudo que se exige das outras. Porém, ela muitas vezes tem, ou o adereço muitas vezes tem funções de compor, pode ser um adereço de um figurino, de um chapéu, alguma coisa, mas muitas vezes esses objetos de cena, esses adereços de cena, podem exercer funções objetivas e muitas vezes de condução mesmo da história, do espetáculo. Por exemplo, a personagem, em determinado momento, lê uma carta. E essa carta é uma formação importante, pode ser uma cena importante e decisiva. Se esse objeto não está devidamente disposto ou preparado ali para o ator usar em cena, no momento exato, isso pode causar problema. Teatro não dá para voltar e gravar de novo. É ao vivo e agora no ato. E o ator deve estar preparado para se virar, caso algo aconteça. Muitas vezes esses objetos, como por exemplo uma carta ou outros, são feitos em duplicidade, né? Há uma carta escondidinha ali no outro bolso. O ator às vezes leva duas, pode esquecer daquela, ou aquela pode acontecer alguma coisa, não está no livro como ele planejou, ou como contra-regra previamente preparou, e ele tem que se virar. Então, às vezes, ele deixa a carta, uma outra carta escondidinha ali. E pode ser vários objetos. Me aconteceu numa ocasião de entrar em cena para a personagem atacava um general, era um atentado com um punhal, e na hora de eu entrar em cena, o punhal não estava no lugar combinado com o contra-regra, que eles sempre deixavam na posição. E no desespero, a cena anterior terminou e eu tive que entrar em cena. Como é que se entra em cena para uma luta de punhal na mão para atacar sem o punhal? Então, o objeto de cena, o adereço, ele tem, como tantas outras, né, coisas assim, que estão no espetáculo, tem uma função muito específica. Às vezes ele está só para compor, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, ele tem uma razão de ser, uma razão de existir. Isso deve ser exercido, deve ser cuidado com muita atenção. E a confecção desse objeto, desse adereço de cena, também exige a mesma atenção de pesquisa, de tamanho, de qualidade. Por exemplo, nós evitamos sempre qualquer coisa que seja de vidro em cena, porque é seríssimo se um acidente acontecer. Então a gente imita, faz de açúcar, faz de acrílico, de plástico, de qualquer outra coisa, menos vidro. Isso é só um exemplo. Mas esses cuidados que se deve ter com o objeto que entra na cena. O objeto que entra na cena deve estar adequado, esse adereço deve estar de acordo com a história, com o momento, com a época, com a personagem. Tem que ser cômodo para o ator manipular, segurar. Eu não posso botar uma panela, por exemplo, em cena, numa casa, numa cena que seja antiga, velha, sofrida, com uma panela nova, brilhante.
Pode ser uma panela que venha de uma loja, mas ela tem que ser adequada, modificada, atingida, sofrida, amassada, para que ela esteja de acordo com aquela cena. Isso tudo é de uma dedicação e de uma riqueza muito, muito interessante e gostosa de se fazer, de praticar, de discutir e de ver o resultado. Vocês vão ver aqui durante o vídeo alguns objetos, né? Alguns registros de alguns objetos que entraram para uma cena. Na grande maioria das vezes, esses objetos são feitos, são elaborados a partir de materiais os mais diversos possíveis e muitas vezes, e é um grande prazer mesmo, é quando você usa material reciclável. Porque além de reciclar coisas, esses materiais são os mais diversos. São, por exemplo, sobras de madeira, como vocês vão ver aqui, que se transformam num parte de um cenário, num objeto grande de cenário. São latas de tinta que se transformam em banquetas com tecidos, de sobras de roupa comum, né, que podem se transformar em assentos para essas banquetas. Na confecção, por exemplo, de um boneco, os bonequeiros sabem bem disso, a gente busca as mais diversas formas, às vezes na tampa de um shampoo, de um vidro de shampoo, né, de um recipiente de shampoo, de um desodorante ou numa colher, aquilo vai dar o formato exato do nariz do boneco, da bochecha, entendeu? As mais variadas sobras de tecido, de lã, pode virar cabelo. Então, esses objetos, essa reciclagem desse material que se transforma em outros, né, objetos, que depois com tinta, com sobreposições ou modificações vão se transformando e surge às vezes, obras de arte, né? De uma riqueza, de uma leveza, de uma seriedade, de uma crueza, né? Muito interessantes. Estas formas, esses objetos que surgem, esses materiais que se reciclam, que se transformam nessas peças, na grande maioria das vezes fundamentais para uma cena, que nos inspiram e que nos instigam a exercer essas outras tantas funções no teatro, né? Esta função de transformação que, por exemplo, um visagista chega para ver um elenco se aprontando e vai criando formas ou maquiagens ou cabelos e vai dando um ar necessário ou mais próximo do que se busca para uma cena. Essa transformação, essas adequações que fazem deste trabalho ou dessas diversas funções na montagem de um espetáculo o interessante, o gostoso de brincar, de construir, de trabalhar junto, de compor, né, uma equipe para um espetáculo, né, no caso de teatro. Essas observações que eu proponho aqui quando se assiste um espetáculo, quando se vê uma peça de teatro, ou mesmo quando se vê um filme ou uma novela, de imaginar, de tentar enxergar o que há por trás daquilo. Na maioria das vezes, claro, uma novela tem uma visão mais realística, né, da realidade, das coisas, ou nessa forma de apresentação. O teatro brinca mais com o lúdico, né, principalmente o teatro infantil. Qualquer coisa se transforma em uma outra, né? Uma camisa se transforma numa bandeira do pirata, que um pedaço de madeira, como a criança, né, se transforma num cavalo, numa espada e por aí vai. Então, essa forma
lúdica, de brincar com os objetos, nos inspiram a seguir e a descobrir e a se dedicar cada vez mais. Essa proposta ou essas observações que eu proponho aqui é enxergar, é ver, é tentar imaginar o que está por trás, né? É observar numa cena de teatro como era aquela carta. Às vezes o ator precisa só de um papel porque tem uma visão realística, não tem que estar escrito nada, ele sabe o texto. Mas o fato de pegar essa carta e a empunhadura, né, de uma faca ou de uma bandeira ou de um objeto é que dá a força para essa interpretação do ator, né? Esse gesto, essa composição da maquiagem, da luz, que ele sabe que ele tem que ir naquela direção, porque vai ter um foco ali, ou já tem um foco para ele, né? O figurino que lhe dá uma grande base, o calçado, né? A luz, a trilha, o silêncio, a pausa, isso tudo compõe a magia do teatro. É observarmos esses detalhes todos numa cena teatral. Esse adereçamento de caminhos que eu proponho aqui, ou para que refletimos, para que possamos refletir a respeito, é descobrir, é observar, para poder imaginar, poder até concretizar essa busca por possibilidades, né, desse fazer teatral. Como eu estava comentando ou dizendo no início do vídeo, a gente tem meio que ver o pronto, né, o resultado. É buscar, é imaginar o que está atrás desse resultado, o que foi feito para que esse resultado se apresente, que esse espetáculo se apresente. E aí podem surgir várias possibilidades. Eu estou falando de trabalho mesmo, né? Do artista, né? Do fazer teatral, do fazer artístico. Uma pessoa que tem facilidade, ou prazer, ou gosto, ou facilidade de trabalhos, ou do manual, vai descobrir coisas mesmo maravilhosas que possam ser feitas, né? Ser feitas para adereçar esses caminhos. Quem quer brincar com a arte tem que estar, ou deve estar, aberto para essas possibilidades. Eu acho que não deve-se ter um objetivo único, nem tão fechado. Normalmente, essas outras funções no teatro se descobre com o tempo, né? Presenciando. Mas se essa visão está aberta para tal, é muito mais fácil enxergar. É muito mais fácil enxergar esse adereçar de caminhos, né, no fazer teatral. É mesmo uma possibilidade de exercer uma carreira, uma profissão, novas possibilidades para pessoas interessadas. Vai aí uma dica. Obrigado pela atenção. Que possamos ter a arte com mais frequência em nossas vidas. Obrigado.